aí pessoal, tudo ok para aprender a dica sobre como encontrar o objeto indireto? Dando continuidade aos nossos vídeos sobre transitividade verbal. Esse é o terceiro vídeo dessa aula. Você já aprendeu o que é um verbo intransitivo, aquele verbo que não gosta de fofoca, aquele verbo que tem um sentido completo, que não precisa de um complemento. Aprendemos sobre o verbo transitivo. O verbo transitivo é aquele que exige um complemento. Esse complemento é chamado de quê? De objeto. Então, dependendo de como é o complemento do verbo transitivo, ele vai ser objeto direto e indireto. Se for sem preposição, é um objeto direto. Se for sem preposição, é um objeto indireto. E aí, falei no vídeo anterior sobre alguma dica que eu ia dar a você, algumas dicas de alguns macetes para descobrir o objeto indireto na frase. Então, vamos pegar aqui uma dica bem interessante, como encontrar o objeto indireto. Para essa dica, você vai perguntar, sabe a quem? Você vai perguntar a uma pessoa bem conhecida nossa. Chegar lá e dizer, opa rapaz, o professor Sebastião disse que você sabia a resposta de como encontrar o objeto indireto, então eu vim perguntar aqui ao senhor. Sabe quem é? Você vai perguntar, sabe a quem? Você vai perguntar a Deca. Isso mesmo, Deca, professor, Deca da padaria? Não, não é Deca da padaria não. Deca da padaria lá, os pães bem deliciosos aqui em Araripina. Lá tem uns pães gostosos demais, aquele pão bem quentinho com manteiga. Ou fazendo aqui a propaganda, depois eu vou lá pedir um pãozinho para comer com manteiga. Sem brincadeiras à parte, não é Deca da padaria. O Deca que eu falo aqui é Deca do verbo mesmo. Então, como encontrar o objeto indireto? Pergunte a Deca. Isso mesmo, gente, professor, como assim pergunte a Deca? Lembra que eu disse que quando nós falamos da transitividade verbal, do verbo transitivo, o verbo pergunta ao objeto e o objeto responde. Então, quando eu falo aqui, por exemplo, nessa frase, eu preciso de quê? Então, a resposta quem vai dar é o objeto. E por isso que eu estou falando nessa questão de perguntar a Deca. Deca sabe a resposta. Olha aí, ó. Para encontrar o objeto indireto, você vai fazer essas perguntas. De que, de quem, em quem, com quem, a quem. Eu preciso de quê? De você. Confio em quem, em Deus. Simpatizei com quem, com você. Assisti a quem, ao filme. Então veja que eu formo o quê? O nome Deca. Olha aqui o acróstico, D-E-C-A, Deca, de quê? De quem, em quem, com quem, a quem. Então a resposta para encontrar o objeto indireto, você vai perguntar diretamente a Deca, que ele vai saber essa resposta. Então veja aqui, ó, quando eu falo, eu preciso de quê, professor? Preciso de quem? Olha quem está aqui, ó, a preposição. Por isso que eu falo que é um objeto indireto. Aqui eu tenho um verbo transitivo indireto. Por que, professor, é um verbo transitivo indireto? Porque ele está tendo um objeto, um complemento com uma preposição. Então, se eu tenho uma preposição, olha aqui, ó, o objeto é essa parte aqui, ó, é o objeto indireto. Beleza? É um complemento. Por isso que é um verbo transitivo indireto, porque tem a preposição. Confio. Confio em quem? Confio em Deus. Olha a preposição aí, ó. Objeto indireto. Por quê, professor? Porque está ligado com uma preposição. Simpatizei com quê? Com quem? Olha a preposição. Simpatizei com você. Certo? Então veja que aqui eu tenho um objeto também indireto, o verbo intransitivo. E, por último, assistir. Assistir a quê, professor? Ao filme, certo? Então veja que eu tenho aqui também um objeto indireto. Ah, professor, então isso é fácil demais. Quer dizer que o objeto indireto é aquele que vai ter uma preposição? Sim, só isso, pessoal. O objeto indireto é aquele que vai ser composto por uma preposição. O objeto, para falar na linguagem mais simples, é apenas o complemento que eu coloco depois do verbo. Se esse complemento depois do verbo estiver com uma preposição, ele vai ser chamado de objeto indireto. Certo? Por quê? Porque faz parte do verbo transitivo indireto, porque é com uma preposição. Já no outro, lá no verbo transitivo direto, não tem preposição. Então o objeto, consequentemente, é direto. Beleza? A dica é essa, é perguntar a Deca que ele vai responder. Não chega lá na padaria de Deca depois perguntando, ei Deca, o professor Sebastião mandou a gente perguntar ao senhor aqui como é que descobre o objeto indireto no verbo. Não vai com essa não, lá é os pães, aqueles pães bem deliciosos aqui da cidade, que eu também daqui a pouco eu vou lá pegar um pãozinho bem quentinho para comer com
botar uma manteiguinha, um cafezinho com poesia bem gostoso e continuar nossas aulas de verbo transitivo e intransitivo, porque no próximo vídeo, que é o último dessa aula de transitividade verbal, nós iremos estudar o verbo transitivo direto e indireto, tudo ao mesmo tempo, beleza? Vou pegar meus pães na padaria de Deca, tomar aquele cafezinho para eu poder gravar o próximo vídeo. Encontro você lá no quarto vídeo, viu? Valeu, pessoal! Fui!